Vamos falar sobre o preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência. Isso é uma campanha de conscientização sobre acessibilidade e capacitismo. Bom, você já parou para pensar como enxerga as pessoas com deficiência, pessoas PCD? Bom, é sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Nossa principal mensagem é diga não ao capacitismo. Mas para podermos falar sobre o capacitismo, você já parou para pensar o que ele significa? Bom, em uma definição clara, o capacitismo é o preconceito, a discriminação e a opressão social contra pessoas com deficiência. É a crença de que pessoas sem deficiência é o padrão e as PCD são inerentes, inferiores ou menos capazes. E no nosso Diga Não ao Capacitismo, trazemos algumas frases-chave para fazer vocês pensarem um pouco sobre isso. Deficiência não é falta de capacidade. O capacitismo é ignorância, inclusão é a inteligência. Minha deficiência, não o seu limite. Respeito não tem condição, tem atitude. Bom, como já falamos o que é capacitismo, você já parou para pensar como ele se manifesta, como ele aparece na nossa sociedade? Bom, o capacitismo ele pode ser visível, que seria a falta de acessibilidade, ou até mesmo de forma sutil, aquela forma estrutural, que seriam comportamentos e falas que às vezes a gente nem percebe, mas sim, são frases e palavras capacitistas, que são expressões, falas do dia a dia. Bom, algumas frases como você é corajoso por namorar ou se casar com uma pessoa PCD. Nossa, você nem parece que tem deficiência. Esses são dois exemplos de frases muito presentes no nosso dia a dia, que às vezes a gente fala, pensa sem pensar. E também uso de palavras pejorativas, como retardado, aleijado, débil mental, no nosso dia a dia, são palavras capacitistas. O capacitismo não é só sobre palavras também, ele cria barreiras reais na nossa sociedade também. Bom, o preconceito e a discriminação contra pessoas PCD são realidade e afetam milhões de indivíduos diariamente no nosso país. A acessibilidade é um meio fundamental para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, sejam em ambientes de trabalho, lojas, espaços públicos ou com o próprio uso da tecnologia. Então, pessoas que possam ter acesso e facilidade no dia a dia. Falando um pouco sobre acessibilidade e informação, podemos falar sobre ambientes acessíveis e o que seriam os ambientes acessíveis? Parar para pensar que esses ambientes vão muito mais além do que rampas e elevadores, e sim garantir lugares confortáveis dentro de lojas e principalmente dentro do mercado de trabalho. A educação e a conscientização é um tópico essencial para uma sociedade mais educada, mais coerente e com mais conhecimento sobre o capacitismo. A tecnologia acessível, então a pessoa poder trabalhar, poder acessar rede, internet, rede social sem preconceito. Falando um pouco sobre o método. O método seria um método eficaz para ajudar pessoas PCDs no dia a dia. Então, pesquisas aprofundadas sobre o capacitismo para entender o porquê ele existe e como evitar, como cortar ele da nossa sociedade, entrevistas com especialistas, análise de legislações existentes, estudos de casos de sucesso e elaboração de workshops e palestras para informarmos melhor as outras pessoas e evitarmos o preconceito e a discriminação, evitar o capacitismo, acabar de vez com a raiz do problema. Em questão de resultados, esperamos que a conscientização leve uma melhor compreensão e eliminação das barreiras enfrentadas por pessoas PCDs no nosso país. Alguns estudos apontam que 60% das pessoas com deficiência afirmam que a falta de acessibilidade impacta suas oportunidades de emprego. Já 8,7% das barreiras enfrentadas são estruturais e invisíveis, como preconceitos e falta de informação. E cerca de 30% da população não tem consciência dos desafios diários enfrentados por pessoas PCDs. E por fim, eu espero que a mensagem desse vídeo tenha passado uma visão mais clara e mais compreensiva sobre o que é o capacitismo, o que evitar fazer e o que devemos fazer para construirmos uma sociedade melhor. E lembrando, comece por você fazendo a diferença.